A. Alego. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Conhecimentos básicos. Língua portuguesa. 1. A coesão é uma das marcas da textualidade e pode ser construída por meio de diferentes processos. Em todas as opções abaixo, há um termo sublinhado que é referido na continuidade do texto. A opção em que o processo de coesão está corretamente identificado é a. Conta a jornalista Virginie Leite que Gilberto Chateaubriand comprou um quadro de Cavalcanti ainda fresco e o deixou secando no ateliê do pintor, substituição por um pronome demonstrativo. B. Conta a jornalista Virginie Leite que Gilberto Chateaubriand comprou um quadro de Cavalcanti ainda fresco e o deixou secando no ateliê do pintor, substituição por um termo sinônimo. C. Quando foi buscar a obra no dia seguinte, de tinha vendido. Omissão por elipse. D. Chateaubriand escolheu então outro quadro, Mulheres de Pescadores, que recebia as últimas pinceladas, substituição por pronome indefinido. E. Chateaubriand escolheu então outro quadro, Mulheres de Pescadores. Mas dessa vez, precaveu-se em esse vai secar lá em casa, substituição por advérbio. 2. Dentre as frases a seguir, retiradas do romance O Coruja, de Aloísio Azevedo, assinale aquela em que o acento grave indicativo da crase foi corretamente usado. A. Mas caiu logo em si, lembrando-se de que já se fazia tarde. E naquele dia, distraído com a morte do amigo, descuidara-se da gente que tinha a sua conta. B. Nunca fazia a ninguém interrogação de espécie alguma. E, certo dia perguntando-lhe o padre se ele o estimava, o menino sacudiu com a cabeça, negativamente. C. Mas, no íntimo, abominava o pupilo, 1000 vezes preferia não o ter a seu lado, suportava-o, sabia a Deus como. Como quem suporta uma obrigação inevitável e aborrecida. D. E cada vez detestava mais o pequeno, afinal era já um ódio violento, uma antipatia especial, que se manifestava a todo instante. E, ora, que mono fora ele descobrir! Dizia de si para si, contemplar o rapaz por cima dos óculos. 3. O verbo agradecer é geralmente empregado com objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. Assinale a frase abaixo em que esse verbo mostra uma regência diferente dessa. A. As pessoas agradeciam-lhe a simpatia e o obséquio. B. Quando chegaram, os demais convidados agradeceram-lhes o elogios. C. Ouvimos missa na catedral, ao levantar a Deus, agradecia a vida e a saúde de meu filho. D. Os candidatos eleitos agradeceram aos eleitores todos os votos recebidos. E. Os feirantes agradeceram os fregueses por todas as compras feitas. 4. A frase abaixo, retirada de obras machadianas, com maior número de adjetivos é: A. Carlos Maria achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais. Quincas Borba. P. 2 tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Helena. C. As roupas eram rafadas, o chapéu velho que lhe cobria a cabeça tinha já uma cor inverossímil. Helena. D. Luiz Garcia tinha o costume de guardar tudo, cartas, exemplares de jornais em que havia alguma coisa de interesse, apontamentos, simples cópias. Iaiá Garcia. E. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com filosófica serenidade. Memórias póstumas de Brás Cubas. 5. A frase abaixo, retirada do romance O Coruja, de Aloísio Azevedo, que mostra uma troca indevida entre acidente e incidente, é: A. Não procuravam as suas relações, nem ele as de ninguém, e, apesar das vaias e das repetidas pilhérias dos colegas, teria passado tranquilamente os primeiros dias da sua nova existência, se um incidente desagradável não o viesse perturbar. B. Amavam-se brutalmente, e ambos sabiam disso. Esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais, de parte a parte, com o trágico incidente da viagem, em que ele fora vítima. C. Chegaram sem o menor incidente ao destino que levaram. D. Coruja resignou-se, sem um gesto de contrariedade e não falou a ninguém sobre esse incidente, nem mesmo ao amigo. E.
e às 4 da tarde, sem nenhum outro incidente desagradável, voltavam à fazenda, trazendo consigo o tal Hipólito, que parecia embirrar com o coruja ainda mais do que a própria noiva. 6. Na pronúncia descuidada, muitas palavras são proferidas com eliminação ou troca de fonemas. Em todas as opções abaixo, há palavras sublinhadas que mostram esse problema. A única opção em que a palavra sublinhada mostra a forma correta é A, para entreter as crianças durante o recesso escolar, determinado pela Secretaria de Estado da Saúde em função da gripe A. Os apresentadores do Cambalhota também dão dicas de brincadeiras e atividades que podem ser realizadas dentro de casa. FSP 0508-2009. B. Bistrô Crepe de Paris. Aqui, a raclette, a prato com queijo suíço homônimo derretido, é acompanhada por batatas, tálbade, frios, pães caseiros e molhos a R$ 58 por pessoa. FSP 1707-2009. C. O supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres. Santo Agostinho. D. Outras 251 pessoas morreram ao atravessar regularmente a fronteira, principalmente por infarte, disseram os pesquisadores. FSP 1208-2009. Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. Voltaire. 7. Assinale o segmento textual a seguir que é classificado como de tipo textual publicitário. A. As mulheres sofrem de ansiedade com mais frequência do que os homens, e especialistas revelam o porquê. B. Em Sergipe, em mais de 78.000 candidatos devem fazer provas de matemática e ciências da natureza. C. Fundada em homenagem a Gregório Taumaturgo de Azevedo, figura histórica da anexação do Acre ao Brasil. A cidade de Marechal Taumaturgo é um retrato singular do Brasil profundo. D. Estudo do Observatório Nacional da Violência contra Educadores traça cenário de desvalorização e violência enfrentados por docentes em instituições públicas e privadas no país. O benefício que motiva, retém e alimenta resultados. Com Chiques Restaurante, sua empresa cuida de quem faz acontecer, com menos custo e mais valor percebido. 8. Leia com atenção o seguinte texto, retirado do livro dos erros, organizado por Mário Goulart. Conta a jornalista Virginie Leite que Gilberto Chateaubriand comprou um quadro de Cavalcante ainda fresco e o deixou secando no ateliê do pintor. Quando foi buscar a obra no dia seguinte, tinha vendido. Chateaubriand escolheu então outro quadro, Mulheres de Pescadores, que recebia as últimas pinceladas. Mas, dessa vez, precaveu-se, e esse vai secar lá em casa. Assinale a afirmativa correta à obra os nomes próprios empregados nesse pequeno texto. A. Virginie Leite é identificada por sua profissão, jornalista, para dar mais credibilidade ao narrado. B. Gilberto Chateaubriand não recebe inicialmente qualquer identificação, pois sua identidade é revelada na continuidade do texto. C. A primeira menção do nome do pintor é feita da forma pela qual o artista é mais conhecido. D. A segunda menção do nome do pintor foi reduzida de forma inadequada em função da formalidade do texto. Na segunda menção do nome do comprador, foi empregada a forma Chateaubriand, forma adequada, já que nomes de homens são sempre abreviados pelo sobrenome. 9. Observe este segmento. Conta a jornalista Virginie Leite que Gilberto Chateaubriand comprou um quadro de Cavalcante ainda fresco e o deixou secando no ateliê do pintor. Nesse trecho, aparece um galicismo, ou seja, uma palavra de origem francesa presente na língua portuguesa em ateliê. Entre as frases abaixo, aquela que mostra um galicismo com seu equivalente em língua portuguesa, corretamente indicado, é A. O cinema apresentava naquela semana a avant-première do filme mais moderno de Walt Disney. Primeira versão. B. Como exigia a moda da época, o cavalheiro trazia em seus braços um buquê de flores. A caixa. C. O cliente do restaurante sempre solicitava que retirassem do arroz o champignon. A pimenta. D. Os funcionários eram obrigados a usar crachá colocado em volta do pescoço. Cartaz.
E os restaurantes são obrigados a deixar um menu na porta de entrada para consulta dos clientes. Cardápio. D. Entre as palavras sublinhadas nas frases abaixo, propositalmente grafadas sem acentos, aquela que deve ser pronunciada como paroxítona é a história do viúvo pudico, que se apaixona por uma prostituta. Convocação para amante, graças às armações do irmão. Invejoso, acaba atraído pelo filho e pela amada, traz as marcas inconfundíveis do autor, que a definia como uma obsessão. Em 3 atos. FSP 0111-2012. P. O valor do pagamento de benefícios da Previdência Social superou a arrecadação em julho e provocou um déficit de reais 3,09 bilhões. FSP 1908-2009. C. Uma fábrica chinesa de iPhones, da Apple, informou que suspendeu o trabalho de funcionários após um empregado ter cometido suicídio, aparentemente sob ameaça quando um protótipo foi perdido. FSP 2207-2009. T. Qualquer violeta ou crisântemo de supermercado já ajuda. FSP 2607-2011. Nesse ínterim, Coaching vê seu livro ser traduzido para o húngaro e para o coreano, línguas em que jamais sonhara publicar. FSP 1112-2010. 11. Entre as palavras sublinhadas nas frases abaixo, aquela em que a em que ou que deve ser pronunciado a ser ou não ser, eis a questão. Shakespeare. P. Quem abre o coração à ambição, fecha-o à tranquilidade. Provérbio chinês. C. Cada ideologia tem a inquisição que merece. Milor Fernandes. D. Antes dele, outros 4 chefes de polícia saíram da instituição, responsável por um inquérito interno sobre o caso, que começou em 2007 com a denúncia de uma vítima, mas que foi arquivado sem chegar a nenhuma conclusão. FSP 2606-2009. Descubra a Europa sobre trilhos. Segovia exibe aqueduto romano bem conservado. Biarritz combina surf, glamour e bons restaurantes. FSP 1810-2012. 12. Assinale o segmento textual abaixo que é classificado como de modo injuntivo. A. O Instituto Nacional de Meteorologia, ANMET, emitiu, neste domingo, a 16, um alerta de tempestade severa para municípios de 4 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. B. Para os idosos, o conforto e a segurança são aspectos cruciais na escolha de um carro. O Fiat 500, por exemplo, é um carro compacto que facilita manobras e estacionamento, equipado com sensores de estacionamento 360 para maior segurança ao dirigir. C. A dinâmica do relacionamento pode ser complexa, mais do que dizemos e como falamos pode ter um grande impacto em como o nosso parceiro se sente. D. André declarou: ganhei mais músculos nesse último mês do que nos últimos 3 anos de academia. Incrível! Queria ter descoberto isso antes. E sentir-se cansado após um dia longo ou depois de atividades físicas intensas é comum e geralmente normal. Raciocínio lógico. 13. Sejam e 2 proposições. Considere a sentença dada por se então, se somente se, assimilar ou, e a tabela verdade abaixo. Construindo a tabela verdade acima, os valores lógicos da sentença, a de cima para baixo, são A, V, 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 V. B, V, F, V, V. C, V, 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 F. D, V, F, F, V. I, V, F, V, F. Raciocínio lógico. 14. Considere verdadeiras as afirmações. Item: todos os sapos são verdes. Item: nenhum animal verde vive na água. É correto concluir que A. Alguns sapos vivem na água. B. Nenhum sapo vive na água. C. Nem todo sapo é verde. D. Todos os animais verdes são sapos. E todos os animais que não vivem na água não são verdes. 15.
Na faixa quadriculada abaixo, as linhas verticais estão numeradas. Da esquerda para a direita e ao lado de cada quadradinho mede 1 unidade. Um objeto iniciou seu movimento no ponto A e andou sobre as linhas mais escuras do desenho, mantendo o padrão visível na figura. Após percorrer 2026 unidades, o objeto estará na linha vertical de número A, 867, B, 868, C, 869, D, 870, E, 87. (16) 5 bolinhas iguais estão em uma caixa e cada uma delas contém uma letra diferente da sigla Lego. Retirando ao acaso 2 bolinhas da caixa em sequência e sem reposição, a probabilidade de que uma bolinha contenha uma vogal e a outra uma consoante é A, meio, B, 2/3, C, 3/4, D, 2/5 e 3/5. Noções de informática. 17. A Aligo implementou um novo sistema de transmissão ao vivo das sessões plenárias. A equipe técnica precisa garantir que, durante o pico de acesso, pelo menos 1000 cidadãos possam assistir simultaneamente a uma transmissão que requer 4 megabits por segundo de banda por usuário para qualidade HD. A largura de banda mínima necessária no servidor de streaming para atender a demanda simultânea deve ser de A, 4 gigabits por segundo, B, 40 megabits por segundo, C, 400 megabits por segundo, D, 4000 megabits por segundo e 40 gigabits por segundo. 18. As opções a seguir apresentam características de formatação de parágrafo controladas pelas opções disponíveis na caixa de diálogo. Parágrafo no MS Word 365 ABR, à exceção de uma. A assinale. A. Recuo especial de primeira linha. B. Alinhamento do texto à esquerda, centro, direita, justificado. C. Espaçamento antes e depois do parágrafo. D. Aplicar efeitos de texto como sombra ou contorno. E. Espaçamento entre linhas do parágrafo a ex em simples, 1.5. 19. O departamento jurídico da Aligo recebeu um novo computador, com Windows 11. O chefe do setor precisa personalizar o sistema. Para item ajustar configurações de privacidade. Item configurar múltiplos monitores. Item personalizar a barra de tarefas. Item gerenciar contas de usuário. Item configurar opções de energia. O Windows 11 ABR consolida todas essas configurações em uma interface moderna e unificada no A. Painel de controle clássico. B. Configurações do Windows. C. Gerenciador de dispositivos. D. Painel de navegação do explorador. E. Centro de ações. 20. O setor de protocolo da Aligo utiliza um formulário digital para recebimento de documentos externos. O formulário foi criado no Word e possui os seguintes controles. Item campo de texto para número do protocolo. Item lista suspensa com tipos documentais. Item caixas de seleção para prioridade. Item campo de data com calendário pop-up. Item blocos de texto apenas para leitura com instruções. Para proteger o formulário, permitindo que os usuários preencham apenas os campos editáveis sem alterar a estrutura ou conteúdo fixo, deve-se adotar a seguinte configuração correta de proteção. A. Senha para abrir mais senha para modificar. B. Marcar como final mais restringir edição somente leitura. C. Restringir edição, somente preenchimento de formulários mais senha. D. Controle de alterações mais exigir autenticação. E. Inserir assinatura digital mais proteger com senha. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás. 21. Leia o trecho a seguir. O bandeirismo no período colonial deu origem à democracia brasileira, graças à mobilidade externa que conseguiu uma geografia antitotalitária, hierarquização do negro e do índio, que foram deslocados do comunismo tribal para a área social em que operavam os bandeirantes, absorção de grupos étnicos através da
assimilação de seus elementos, desfeudalização dos engenhos. O objetivo era incrementar o povoamento. O Projeto Rondon, hoje em pleno desenvolvimento, completa o bandeirismo. Portanto, o bandeirismo como foi praticado pelos paulistas durante 3 séculos pertence, naturalmente, à história. Até hoje existe uma personalidade bandeirante na sociedade brasileira. Quando se fala em Estado bandeirante, já se sabe qual é, povo bandeirante, também. Mas bandeirar, hoje em dia, é imposição do Brasil inteiro, que atende ao seu imperialismo interno e depende, muito ainda, da aventura criadora tradicional do período colonial. Adaptado de Ricardo Cassiano. Marcha para o Oeste. São Paulo. Universidade de São Paulo, 4 edição, 1970, pp. X. O trecho, de Cassiano Ricardo, ideólogo do Estado Novo e publicado em 1940, serviu de base para a política de marcha para o Oeste do governo Vargas. Com base na sua leitura, é correto afirmar que a imagem do bandeirismo do período colonial brasileiro foi usada pelo governo Vargas como símbolo de decadência, ao destacar o período colonial como atrasado, em consonância com o projeto modernizador e de desenvolvimento do Estado Novo para a superação desse passado. B. Expansão territorial, ao destacar a ampliação do espaço geográfico e a ocupação do interior do país, em consonância com os projetos do Estado Novo de integração do território nacional. C. Heroísmo, ao destacar o extermínio dos povos nativos pelos bandeirantes como elemento positivo, em consonância com o projeto do Estado Novo de conquista e integração das populações indígenas ao Estado brasileiro. D. Mobilidade social, ao destacar a participação igualitária dos grupos sociais na sociedade brasileira, em consonância com o ideal de democracia racial defendido pelo Estado Novo. E. Valentia, ao destacar a atuação dos bandeirantes europeus na ocupação do território nacional, em consonância com a busca do Estado Novo por modelos estrangeiros para a construção da identidade nacional. 22. O período de maior intensidade do ciclo do ouro em Goiás ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, quando a região se tornou um importante centro de mineração no Brasil colonial. A descoberta de grandes depósitos de ouro atraiu trabalhadores, comerciantes e aventureiros, estimulando o crescimento de assentamentos na região. Assinale a opção que apresenta corretamente os impactos da mineração na ocupação de Goiás durante o auge do ciclo do ouro. A técnica de perfuração permitiu uma exploração intensa e prolongada das lavras, o que evitou seu esgotamento e favoreceu o assentamento de uma população permanente. B. O uso predominante da mão de obra indígena, valorizada por suas habilidades específicas na mineração, contribuiu para o crescimento da população nativa na região. C. A extração do ouro de aluvião exigiu a presença de especialistas e tecnologia avançada na região, o que deu origem a um polo industrial local. D. O uso do mercúrio na mineração facilitou a extração do ouro, o que tornou a atividade mais produtiva e atraiu trabalhadores, resultando no surgimento de vilas e arraiais. E. A mineração de morro tornou a agropecuária a principal atividade econômica da região, voltada à criação de animais de tração, o que resultou no assentamento da população. 23. Em 2023, foi sancionada a Lei Complementar número 181, que cria a Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, ARME. A legislação prevê a realização de ações integradas entre os governos de Goiás, do Distrito Federal e da União. Fazem parte da ARME os seguintes municípios em Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Assinale a opção que apresenta corretamente os objetivos da criação da região metropolitana do entorno do Distrito Federal, RME. A. Controlar o crescimento populacional na região, a fim de reduzir os problemas socioeconômicos decorrentes da expansão urbana. B. Estruturar a administração de Goiás segundo as demandas do Distrito Federal, de modo a articular políticas públicas que
Atendam às prioridades da capital. C. Garantir a proteção dos recursos e do desenvolvimento da região, que se destaca positivamente nos indicadores sociais, em comparação às demais localidades do estado de Goiás. D. Incentivar o desenvolvimento dos municípios goianos, geograficamente distantes do Distrito Federal por meio de estruturas conjuntas de gestão. E. Promover soluções integradas na região, com planejamento e implementação de serviços públicos essenciais e infraestrutura de interesse comum. 24. O Cerrado em Goiás, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do Brasil, vem sofrendo intensa devastação nos últimos anos, com grande parte de sua vegetação nativa sendo destruída, o que ameaça diversas espécies de fauna e flora, e compromete a qualidade da água e do solo. As opções a seguir descrevem corretamente fatores que explicam a devastação do Cerrado goiano, à exceção de uma. Assinale A. A construção de rodovias e estrada fragmenta o cerrado e compromete a biodiversidade e os recursos naturais da região. B. O crescimento desordenado de cidades e vilarejos, ocupando áreas do cerrado, leva à destruição da vegetação e ao aumento da pressão sobre os recursos naturais da região. C. A expansão da agricultura e da pecuária em larga escala contribui para a destruição da vegetação nativa e a degradação do solo no cerrado. D. O uso frequente do fogo para preparar o solo, aliado à inexistência de bacias hidrográficas no cerrado, favorece a ocorrência de incêndios fora de controle. E. A introdução de espécies exóticas, ao competir com a flora nativa, dificulta a regeneração natural do cerrado e provoca alterações em seus ecossistemas. 25. De acordo com a Resolução nº 1073/2001, o conjunto de atribuições agrupadas, pela espécie de atividade e pela especialização exigível ao seu desempenho, é denominado A. Classe. B. Grupo. C. Categoria funcional. D. Cargo. E. Padrão. 26. Com base na Resolução nº 1073/2001, avalie se ao servidor é proibido, entre outras ações, 1. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração da Assembleia Legislativa, ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. 2. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. 3. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária. 4. Participar, de fato e de direito, de gerência ou administração de sociedade empresária, ainda que unipessoal, personificada, ou não, bem como atuar como empresário durante a jornada de trabalho, mediante o exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bem ou de serviços, na caracterização determinada na legislação civil e observadas as exceções ali constantes. São efetivamente proibidas ao servidor as ações A. 1 e 2, apenas. B. 3 e 4, apenas. C. 1, 2 e 3, apenas. D. 2, 3 e 4, apenas. E. 1, 2, 3 e 4. 27. O art. 56 da Resolução 1073/2001 dispõe que, cumprido satisfatoriamente o estágio probatório, o servidor detentor de cargo efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 a 3 anos de efetivo exercício. Em relação ao tema, avalie se o servidor público estável perderá o cargo nas seguintes hipóteses. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos de regulamento próprio, assegurada ampla defesa. 4. Se for extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. Está correto o que se afirma em A. 1 e 2, apenas. B. 3 e 4, apenas. C. 1, 2 e 3, apenas. D. 2, 3 e 4, apenas.
É, 1, 2, 3 e 4. 28. O art. 10 da Resolução 1073/2001 estabelece que os cargos de provimento em comissão se destinam a atender a encargos de direção, chefia, assessoramento superior e intermediário e função especial de confiança e são providos mediante ato do presidente, podendo recair em servidor público efetivo, inclusive inativo, ou mesmo em pessoa estranha ao serviço público, observados os requisitos necessários, inclusive a habilitação profissional para a respectiva investidura. Em relação ao tema, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas. E 50% a 50% dos cargos em comissão, com nível de direção e chefia, serão preenchidos por servidor efetivo da Assembleia Legislativa, com observância do critério de confiança. Segunda, recaindo a nomeação em servidor público, esse optará pelo vencimento do cargo em comissão ou pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo, sendo, em qualquer hipótese, acrescido de uma gratificação correspondente ao valor fixado para do cargo em comissão. Terceira, o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão e de função especial de confiança, é segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, na qualidade de empregado. 4. O inativo provido em cargo em comissão ou função especial de confiança perceberá, integralmente, o vencimento e a gratificação para esses fixados, cumulativamente com o respectivo provento, desde que obedecido o teto constitucional. Está correto que se afirmem A, 1 e 2, apenas. B, 3 e 4, apenas. C, 1, 2 e 3 apenas. D, 2, 3 e 4, apenas. E, 1, 2, 3 e 4. Conhecimentos específicos. Direito Constitucional. 29. Após meses de negociações infrutíferas, surgiu complexo conflito entre o Estado Alfa e o Estado Beta, dando ensejo à propositura de uma demanda em juízo para a resolução do litígio apresentado. Assim, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que caberá ao A. Tribunal de Justiça do Estado Alfa ou ao Tribunal de Justiça do Estado Beta processar e julgar, em sede recursal, a demanda por prevenção. B. Tribunal de Justiça do Estado Alfa ou ao Tribunal de Justiça do Estado Beta processar e julgar, originariamente, a demanda por prevenção. C. Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a demanda. D. Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, em sede recursal, a demanda. E. Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a demanda. 30. Após a observância do contraditório e da ampla defesa, Mário, brasileiro naturalizado, foi condenado, definitivamente, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, de natureza hedionda. Em seguida, as autoridades brasileiras competentes o extraditaram para um determinado país no exterior. Registre-se, por fim, que a conduta delitiva foi praticada por Mário após o encerramento do seu processo de naturalização. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que as autoridades brasileiras agiram A. Incorretamente, pois a Constituição Federal só admite a extradição do brasileiro naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e droga, afins, na forma da lei. B. Incorretamente, pois a Constituição Federal só admite a extradição do brasileiro naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em crimes hediondos, na forma da lei complementar. C. Acertadamente, pois a Constituição Federal admite a extradição de brasileiros naturalizados, em caso de condenação definitiva pela prática de crime hediondo. D. Acertadamente, pois a Constituição Federal admite a extradição de brasileiros, natos ou naturalizados, em caso de condenação definitiva pela prática de crime hediondo. E, acertadamente, pois a Constituição Federal admite a extradição de brasileiros naturalizados. 31. Jorge, interessado em ocupar um cargo público no âmbito do poder público, resolveu estudar as normas constitucionais que
versam sobre a matéria, tomando conhecimento de que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 1. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser reintegrado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, fazendo jus à remuneração deste. 2. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seu administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. 3. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, poderão realizar, periodicamente, a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei complementar. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto que se afirmem: a. 1. Apenas. b. 2. Apenas. c. 3. Apenas. d. 1 e 3. Apenas. e. 1, 2 e 3. 32. Lucas, candidato ao cargo de deputado federal, defendeu, durante a sua campanha eleitoral, a necessidade de se proceder a mudanças no texto constitucional, com o objetivo de alterar a forma federativa de Estado, bem como o voto secreto. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que as bandeiras de Lucas a. podem prosperar em parte, pois não há qualquer vedação na deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Contudo, não se admite qualquer discussão que busque alterar o caráter secreto do voto. b. podem prosperar em parte, pois não há qualquer vedação na deliberação de proposta de emenda tendente a abolir o voto secreto. Contudo, não se admite qualquer discussão que busque alterar a forma federativa de Estado. c. não podem prosperar, pois não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado ou voto secreto, salvo se realizado o referido constitucional em sentido contrário. d. podem prosperar, pois não há qualquer vedação na deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado ou voto secreto. E não podem prosperar, pois não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado ou voto secreto. 33. A rede de telecomunicação Alfa, com forte representatividade e capilaridade, vem publicando uma série de reportagens para demonstrar que a população almeja ser consultada diretamente sobre os assuntos de relevância nacional, por meio de plebiscitos. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que convocar plebiscito é uma competência a. comum entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. b. privativa da Câmara dos Deputados. c. exclusiva do Congresso Nacional. d. privativa do Poder Executivo. e. exclusiva do Senado Federal. 34. A sociedade empresária Alfa demonstrou interesse em prestar serviços de comunicação social no Brasil. Dessa forma, os dirigentes da referida entidade estudaram a matéria, constatando que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 1. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 3/5 do Congresso Nacional, em votação secreta. 2. O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 3. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para a
emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto que se afirma em A. 1. Apenas. B. 2. Apenas. C. 3. Apenas. D. 2 e 3. Apenas. E. 1, 2 e 3. Direito Administrativo. 35. Com o objetivo de ser qualificada como organização social ou US, e, por consequência, estar apta a celebrar contratos de gestão com o poder público, a associação privada Alfa passou a adotar todas as providências legais cabíveis, alterando, na forma da lei, o seu ato constitutivo. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 9637/1998, para que a entidade privada Alfa seja qualificada como organização social, o seu ato constitutivo deverá dispor sobre a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. B. Possibilidade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das suas atividades ou de distribuição do excedentes em benefício dos associados, de forma fundamentada. C. Previsão expressa de a entidade ter, além de um órgão colegiado de deliberação superior, um conselho fiscal, composto por 5 membros. D. Obrigatoriedade de publicação semestral, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão. E. Vedação à participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do poder público. 36. Após o devido processo licitatório, a Sociedade Empresária Alfa celebrou contrato administrativo com o Estado Beta. Registre-se, contudo, que, durante a execução, o contrato foi extinto, por meio de um ato unilateral e escrito da administração. E resignada com a situação posta, a entidade privada contratada procurou o auxílio de especialistas na matéria, para entender os direitos que possui. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei N. ou 14.133/2021, é correto afirmar que, em face da extinção do contrato administrativo, a. caberá recurso, no prazo de 5 dias, desde que a contratada demonstre que suportou grave prejuízo com a efetivação da medida. B. Não caberá recurso, já que a administração pública fez uso de uma cláusula exorbitante aplicável ao contrato administrativo. C. Não caberá recurso, à exceção do pedido de reconsideração, no prazo de 3 dias úteis. D. Não caberá recurso, por se tratar de um direito potestativo da administração pública. E. Caberá recurso, no prazo de 3 dias úteis. 37. Henrique, servidor público no Estado Alfa, de forma dolosa, concedeu benefício fiscal à Sociedade Empresária Beta, sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie, causando prejuízo ao ente público. Os fatos foram comunicados ao Ministério Público, que estudou a possibilidade de requerer, em juízo, a indisponibilidade dos bens do referido agente público. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 8429/1992, é correto afirmar que o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano e o valor da multa, indicados na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idoneia, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do juiz. B. A estimativa de dano indicada pelo ente público lesado, permitida a sua substituição por caução idoneia, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do juiz. C. A estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida sua substituição por caução idoneia, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu. D. O valor da multa indicado pelo ente público lesado, permitida a sua substituição por caução idoneia, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu. E. O valor da multa indicado na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idoneia, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do juiz. 38. João ingressou com processo administrativo junto à administração pública do Estado de Goiás.
Após a observância das formalidades legais, foi proferida decisão contrária aos interesses do administrativo, e resignado, João recorreu da decisão, mas acabou por interpor o recurso perante a autoridade incompetente na esfera administrativa. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Estadual N. O 13.800.2001, é correto afirmar que o recurso interposto por João A. não será conhecido, mas indicar-se-á ao recorrente a autoridade competente para futuras impugnações, vedada a devolução do prazo para recurso. B. Não será conhecido, mas indicar-se-á ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. C. Será conhecido e, no mérito, julgado improcedente, em razão da oposição perante a autoridade incompetente. D. Será conhecido e, no mérito, julgado prejudicado, em razão da oposição perante a autoridade incompetente. E. Não será conhecido, vedada a devolução do prazo para recurso. 39. Lucas, prefeito do município Charlie, pretende, por meio da descentralização administrativa, criar pessoas jurídicas que integrarão a administração indireta do referido ente federativo. Busca-se, em síntese, a instituição de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista e de uma fundação. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a. existe lei específica para autorizar a criação da autarquia, da empresa pública e da sociedade de economia mista. A fundação, por outro lado, pode ser criada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. B. A autarquia deve ser criada por meio de uma lei específica. Por sua vez, existe lei específica para autorizar a criação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação. C. A empresa pública e a sociedade de economia mista devem ser criadas por meio de uma lei específica. Por sua vez, exige-se lei específica para autorizar a criação da autarquia e da fundação. D. A autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação devem ser criadas por meio de lei específicas. E. Exige-se lei específica para autorizar a criação da autarquia, da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação. 40. O prefeito do município Alfa, no âmbito do estado Beta, solicitou à sua equipe jurídica a confecção de parecer dos contornos da legislação que versa sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei No. 8987/1995, é correto afirmar que o município Alfa poderá atuar como poder concedente, celebrando contratos administrativos de a. concessão de serviços públicos que se encontrem no seu espectro de competências. Contudo, as permissões de serviços públicos só podem ser pactuadas com a União ou com estados. B. Concessão de serviços públicos que se encontrem no seu espectro de competências. Contudo, as permissões de serviços públicos só podem ser pactuadas com os estados. C. Concessão ou de permissão de serviços públicos que se encontrem no seu espectro de competências, desde que haja a concordância do Estado Beta. D. Concessão ou de permissão de serviços públicos que se encontrem no seu espectro de competências, desde que haja a concordância da União. E. Concessão ou de permissão de serviços públicos que se encontrem no seu espectro de competências. Analista administrativo. 41. No processo de planejamento estratégico, os objetivos podem assumir diferentes tipos de valor, enquanto alguns são definidos por resultados concretos e facilmente mensuráveis, outro expressam escolhas administrativas que refletem a orientação ou o estilo gerencial adotado pela organização. Considerando essa distinção, a característica central de um objetivo estilístico é a apresentar mensuração predominantemente subjetiva. B. Corresponder à quantificação imediata do objetivo. C. Estar associado à obtenção ou retenção de valor mensurável. D. Ser definido quando não há informações suficientes para estabelecer metas. E. Representar uma etapa intermediária para alcançar um objetivo maior.
42. Uma organização pública passa por mudanças significativas no ambiente externo, como aumento da complexidade das demandas, introdução de novas tecnologias e necessidade de maior colaboração entre unidades. A equipe gestora percebe que o modelo tradicional, centrado em regras rígidas e forte hierarquia, já não responde adequadamente aos desafios atuais. Diante disso, considera avaliar diferentes formas de estruturação e estilos de gestão, levando em conta características específicas da situação. À luz da teoria da contingência, a decisão gerencial deve basear-se na compreensão de que a. Existe um único modelo de administração capaz de gerar eficiência em qualquer contexto. B. Estruturas mecanicistas funcionam melhor porque reduzem incertezas e uniformizam comportamentos. C. A escolha de modelos organizacionais deve seguir padrões estáticos definidos pela alta administração. D. Os princípios clássicos de administração são suficientes para orientar qualquer tipo de organização. E. A forma de organizar e gerir depende das variáveis do ambiente, da tecnologia, das pessoas e da natureza do trabalho. 43. A revolução digital transformou profundamente a forma de administrar atividades que antes exigiam grande volume de trabalho manual, como registros funcionais, folha de pagamento e administração de benefícios, passaram a ser executadas com rapidez e precisão por sistemas informatizados, operados por especialistas. Ao mesmo tempo, funções mais complexas passaram a ser apoiadas por ferramentas online que ampliam a capacidade de análise e tomada de decisão. Diante desse cenário, administrar no contexto pós-revolução digital significa a. Integrar o uso de sistemas de informação a decisões que combinam rotinas operacionais e funções estratégicas. B. Concentrar a função administrativa na análise de dados, visto que a automação elimina a necessidade de intervenção humana em decisões. C. Priorizar o uso de sistemas informatizados para estruturar processos de trabalho, garantindo padronização das rotinas e maior controle operacional. D. Tratar a administração como uma atividade burocrática, facilitada por sistemas de registro e armazenamento eletrônico. E. Utilizar tecnologias digitais como ferramentas de consulta, mantendo a maior parte das decisões e procedimento organizacionais em formatos tradicionais e manuais. 44. Os estudos conduzidos em Hawthorne contribuíram para transformar a compreensão sobre o comportamento humano na organizações, destacando fatores sociais e psicológicos que influenciam o desempenho. Entre os resultados interpretados pelo movimento das relações humanas, surgiram conceitos como a influência do tratamento gerencial sobre a produtividade, o papel dos grupos informais, a importância da cooperação e a redefinição da autoridade no ambiente de trabalho. Considerando esses fundamentos, é correto afirmar que a teoria das relações humanas enfatizou que a produtividade depende mormente da estrutura formal e da divisão rígida do trabalho. B. A autoridade deve basear-se no controle direto e na supervisão estrita das tarefas individuais. C. O desempenho é determinado exclusivamente por incentivos salariais e condições técnicas de trabalho. D. Os fatores sociais, as relações grupais e o estilo de liderança influenciam significativamente o comportamento e o desempenho dos trabalhadores. E. Os grupos informais tendem a enfraquecer a coesão organizacional e devem ser suprimidos para garantir eficiência. 45. Uma organização pública decidiu revisar sua forma de planejar, após perceber que mudanças econômicas, sociais e tecnológicas estavam impactando diretamente seus programas e serviços. A alta gestão destacou que seria necessário adotar uma abordagem de planejamento que privilegiasse a capacidade de responder a cenários incertos, considerar diversos interesses envolvidos e preparar a instituição para desafios futuros, em vez de apenas C. Limitar a exposição a informações externas que possam gerar conflitos culturais. D. Privilegiar a aplicação de rotinas consolidadas para assegurar previsibilidade estratégica. E. Analisar a cultura em profundidade, questionar premissa estabelecidas e promover a aprendizagem contínua. 48. Durante uma avaliação interna, uma organização identificou que
Embora possuísse planos bem definidos e uma estrutura formal coerente, os resultados estavam abaixo do esperado. A consultoria responsável indicou que era necessário fortalecer a atuação gerencial na orientação cotidiana das equipes, garantindo clareza de expectativas, motivação e acompanhamento próximo da execução das tarefas. Considerando as funções administrativas propostas por Fayol, a necessidade identificada relaciona-se diretamente à função de a. Prever, estabelecendo objetivos gerais e programas de ação para o futuro da organização. B. Organizar, definindo a distribuição de recursos, autoridade e responsabilidades entre as unidades. C. Coordenar, alinhando processos, ritmos de trabalho e esforço interdependentes. D. Comandar, orientando pessoas, promovendo motivação e acompanhando o desempenho cotidiano. E. Controlar, comparando resultados alcançados com padrões e metas previamente definidos. 49. As organizações precisam adotar práticas administrativas que garantam coerência, coordenação e direcionamento das atividades. Entre essas práticas, destaca-se uma função que orienta decisões futuras, contribui para reduzir improvisos e aumenta a capacidade da organização de atuar de maneira coordenada em direção aos seus resultados. Essa função administrativa é a condução das pessoas por meio de liderança, motivação e comunicação. B. A definição antecipada de objetivos e das ações necessárias para atingi-los. C. A atividade de organizar recursos e estruturar responsabilidades internas. D. O esforço de monitorar resultados e comparar desempenhos para reduzir desvios operacionais. E. O processo de acompanhar o desempenho das equipes, promovendo engajamento e correção de rumos. 50. No gerenciamento de estoques, alguns métodos utilizam parâmetros previamente definidos para acionar o ressuprimento e manter níveis adequados de materiais. Um desses métodos baseia-se em prever consumos, definir um período de referência, calcular o ponto de pedido conforme o tempo de reposição, estabelecer níveis mínimos e máximos e determinar os lotes de compra. Esse método é classificado como A. Sistema de duas gavetas. B. Sistema das revisões periódicas. C. MRP, a Materials Requirements Planning. D. Sistema dos máximos e mínimos. E. DRP, a Distribution Requirements Planning. 51. Durante uma reunião de emergência em uma empresa de logística, um problema grave interrompe o sistema de rastreamento de cargas. O grupo responsável reúne-se rapidamente na sala de operações. Entre os profissionais presentes, um analista intermediário assume espontaneamente a condução inicial da conversa, em fala com segurança, propõe etapa imediatas, delega verificações técnicas e tranquiliza os colegas quanto ao plano de contingência. Os demais passam a escutar sua orientações, referem-se a ele para validação das decisões e o tratam como se fosse o líder formal da equipe. No entanto, esse mesmo profissional, quando realocado temporariamente para outro setor algumas semanas antes, não havia sido percebido como líder, comportava-se de forma mais reservada e os colegas não lhe atribuíam qualquer influência especial. Considerando essa situação, o estilo de liderança ilustrado no caso corresponde a autônoma, B. Carismática, C. Atribuída, D. Transformacional, E. Orientada à equipe. 52. Uma multinacional norte-americana disputa um contrato para instalar um sistema de geração de energia em um país estrangeiro. Durante as negociações, representantes locais afirmam que é comum que empresas concorrentes ofereçam pagamento extras para acelerar licenças e garantir pareceres favoráveis de autoridades públicas. Embora tais pagamentos sejam culturalmente tolerados e até esperados no país anfitrião, a legislação norte-americana proíbe expressamente que empresas do país efetuem subornos, mesmo quando operam no exterior. A diretoria teme perder o contrato, pois concorrentes de países onde a prática é aceita provavelmente realizarão os pagamentos informais. Considerando a situação e os desafios éticos descritos, a postura
mais adequada para a empresa é: a. Realizar o pagamento solicitado, desde que devidamente registrado como taxa administrativa da operação, de forma a evitar enquadramento formal como suborno. B. Negociar com representantes locais uma redução do valor solicitado, de modo a tornar o pagamento mais proporcional e aceitável dentro das práticas culturais daquele país. C. Utilizar um intermediário estrangeiro para efetuar o pagamento, garantindo que a transação não seja diretamente associada à empresa norte-americana. D. Solicitar autorização ao governo local para efetuar um pagamento facilitador, assumindo que a aprovação do país anfitrião elimina a ilegalidade perante outras legislações. E. Recusar o pagamento e retirar-se da negociação, assumindo a perda do contrato para cumprir as normas éticas e legais vigentes no país de origem. 53. A comunicação pública pode ser compreendida a partir de 5 áreas, que definem tanto um campo de saberes quanto um conjunto de atividades profissionais. Uma dessas áreas parte da premissa de que a comunicação atua na difusão de ideias, opiniões e posicionamentos políticos e também na regulação exercida pelo Estado sobre os meios de comunicação e sua relação com a 54. Pesquisas recentes têm questionado a expectativa de que a digitalização governamental, por si só, fortaleceria a transparência, ampliaria a participação cidadã e consolidaria processos robustos de accountability. Estudos identificam que a chamada utopia online não se confirmou, que portais eletrônicos permanecem como ambientes difíceis de navegar e que o acesso à informação, embora necessário, não garante deliberação qualificada nem responsabilização efetiva. Considerando esse cenário, a interpretação mais alinhada a evidências sobre governo eletrônico e accountability é: a. Os avanços tecnológicos já superaram os entraves democráticos, tornando o simples acesso à informação suficiente para consolidar a accountability substantiva. B. A expansão tecnológica não elimina problemas estruturais, pois transparência, participação e responsabilização integram um ciclo interdependente cuja efetividade depende de espaços democráticos e de processos sociais que vão além do mero acesso. C. A baixa participação cidadã decorre principalmente da falta de mecanismos técnicos nos portais, sendo resolvida, sobretudo, por melhorias de interface e de usabilidade. D. O ambiente digital tende a substituir integralmente a instâncias presenciais de participação, assegurando deliberação autossuficiente e independente de mediações institucionais. E. A internet garante igualdade de voz entre grupos sociais, dispensando a integração entre portais eletrônicos, conselho e demais espaços de participação. 55. Em um processo de avaliação de treinamento, a organização deseja verificar se o programa gerou efeitos mensuráveis sobre indicadores de desempenho, como redução de custos, aumento de produtividade, melhoria da qualidade ou aceleração de ciclo operacionais. Trata-se de um nível de profundidade que examina a transmissão das habilidades e competências para alcançar resultados que afetam o negócio em termos de produtividade, qualidade, custos, redução do tempo, serviço ao cliente e clima de trabalho. O nome desse nível de avaliação é A. Reação e ação planejada. B. Aprendizado de novas habilidades. C. Aplicação no trabalho. D. Impacto nos resultados do negócio. E. Retorno sobre o investimento. 56. Em uma empresa de serviços, uma consultoria realizou um diagnóstico organizacional que destacou 2 elementos. De um lado, observou-se que as pessoas formavam redes de convivência, grupos de afinidade e modos próprios de interação. De outro, identificou-se a necessidade de definir estruturas formais, responsabilidades e fluxos de trabalho para orientar as atividades. Considerando esses 2 enfoques, é correto afirmar que a organização informal emerge só quando a estrutura formal apresenta limitações. B. A função de organizar concentra-se na definição de estrutura e processos formais. C. A existência de regras formais suprime a influência das relações informais no trabalho. D. A presença de grupos informais veda a implementação de procedimentos padronizados. E. A organização, comunidade social, integra relações
estruturadas e interações espontâneas. 57. Um gestor observa que o desempenho de sua equipe varia amplamente entre indivíduos e situações. Ao analisar os fatores determinantes do comportamento de trabalho, percebe que o esforço empregado depende tanto das habilidades e competências de cada pessoa quanto de sua compreensão do papel que deve desempenhar e da forma como percebe as recompensas associadas aos resultados alcançados. Considerando esse modelo explicativo, conclui-se que o desempenho no trabalho é resultado da articulação entre condições de trabalho, estilo de liderança e oportunidades de desenvolvimento oferecidas pela organização. B. Combinação entre esforço individual, apoio gerencial e disponibilidade de recursos necessários para a execução das tarefas. C. Adequação entre competências técnicas, estrutura organizacional e grau de autonomia percebido pelo colaborador. D. Relação entre expectativas organizacionais, clima da equipe e mecanismos de acompanhamento adotados pelo gestor. E. Interação entre capacidades do indivíduo, percepção do papel e valor atribuído às recompensas associadas ao desempenho. 58. Durante um processo de reestruturação, uma organização revisou os papéis exercidos em seus diferentes níveis hierárquicos. A análise mostrou que, embora todas as posições desempenhem algum grau de atividade administrativa, as responsabilidades relacionadas à definição de objetivos, tomada de decisões ampla e supervisão geral tornam-se mais frequentes conforme se avança para níveis mais altos da estrutura. Considerando a distribuição das funções administrativas, é correto afirmar que nos níveis básicos da estrutura concentram-se as decisões estratégicas de longo prazo. B. Quanto maior a especialização técnica, maior a necessidade de atuar com todas as funções administrativas. C. As funções administrativas tornam-se mais intensas à medida que se sobe na hierarquia organizacional. D. A administração é exercida sobretudo por especialistas em processos gerenciais formais. E a intensidade das funções administrativas é fixa e independe da posição ocupada. 59. A literatura contemporânea sobre comunicação pública destaca que a esfera pública, inicialmente concebida como espaço de diálogo e articulação cidadã, tem sido tensionada por limitações estruturais, pela influência da mídia tradicional e pela superficialidade argumentativa predominante nas redes sociais digitais. Esse cenário fragiliza a construção coletiva de sentido, dificulta a mediação entre interesses diversos e amplia a circulação de discursos pouco fundamentados, muitas vezes sustentados por fake news, julgamentos morais instantâneos ou agendas de grupo específicos. Considerando essas transformações, um dos principais desafios para a comunicação pública no âmbito da gestão pública e das específicos. Considerando essas transformações, um dos principais desafios para a comunicação pública no âmbito da gestão pública e das redes organizacionais consiste em reforçar a centralidade dos meios de comunicação tradicionais, como árbitros legítimos do debate público. B. Priorizar a disseminação de mensagens governamentais sem a preocupação com retorno, para evitar controvérsia e informacionais. C. Reconstruir espaços deliberativos capazes de promover participação qualificada, circulação imparcial da informação e engajamento cívico-crítico. D. Transferir a responsabilidade pela mediação de conflitos para influenciadores digitais, ampliando o alcance do debate. E. Adotar estratégias comunicacionais voltadas à persuasão rápida, reduzindo a complexidade das mensagens para facilitar a aceitação social. 60. As transformações econômicas das décadas de 1970 e 1980 impulsionaram reformas estatais que buscaram maior eficiência, flexibilização do trabalho público e adoção de mecanismos de mercado. Já a partir da segunda metade dos anos 1990, as chamadas reformas de segunda geração promoveram uma síntese que superava tanto o modelo do Estado-providência quanto a defesa do Estado mínimo, fortalecendo a orientação para resultados e a redefinição do papel estatal. Nesse contexto, ampliou-se o uso de conceitos como responsabilização, transparência, mérito, estratégia e medição de desempenho.
Considerando essas características, a gestão por resultados na administração pública enfatiza principalmente a manutenção da estrutura tradicional de provisão estatal direta dos serviços. B. A redução das funções estatais por meio da diminuição sistemática do gasto público. C. O foco no desempenho, monitoramento e responsabilização pelos resultados. D. A substituição completa da atuação estatal por mecanismos de mercado em todos os setores. E. A ampliação do papel do Estado como único provedor e financiador dos serviços essenciais. 61. A administração científica desenvolveu-se em 3 fases distintas, envolvendo desde a análise detalhada das tarefas até a formulação de princípios mais amplos de gestão. Considerando o desenvolvimento histórico da administração científica, é correto afirmar que a primeira fase marcou a consolidação dos princípios gerais de administração e a distinção entre princípios e técnicas. B. A segunda fase concentrou-se no estudo sistemático do tempo e na definição de tempos padrão para execução das tarefas. C. A terceira fase ampliou o escopo da análise, migrando da tarefa individual para a administração da empresa como um todo. D. A primeira fase abordou o problema dos salários, a padronização das tarefas e a introdução de sistemas de administração de tarefas. E a segunda fase propôs formas de divisão de autoridade e responsabilidades, consolidando a hierarquia organizacional. 62. A estruturação das compras governamentais pode adotar diferentes graus de centralização, os quais afetam a capacidade de negociação, o controle dos estoques e a padronização dos materiais. A literatura destaca que a centralização total das compras tende a gerar impactos específicos sobre o processo de suprimento e sobre a coordenação interna da cadeia de abastecimento. Considerando esse modelo, constitui vantagem diretamente associada à centralização completa das compras, a aumento da autonomia das unidades requisitantes para definir especificações e volumes adquiridos. B. Maior agilidade na reposição de materiais para a demanda emergenciais das áreas operacionais. C. Redução das oportunidades de padronizar materiais adquiridos por diferentes unidades. D. Homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos em razão da uniformização das fontes e critérios de compra. E. Fragmentação do controle de estoques entre diferentes unidades, facilitando ajustes locais. 63. Desde as primeiras civilizações organizadas até as empresas contemporâneas, a administração surgiu como resposta à necessidade humana de coordenar esforços coletivos, distribuir tarefas e orientar atividades para alcançar objetivos comuns. Na organizações modernas, esse campo evoluiu incorporando técnicas, teorias e práticas que permitem lidar com ambientes dinâmicos e tomar decisões mais eficazes. Nessa perspectiva histórica e conceitual, a administração pode ser entendida como a. Uma prática voltada à resolução de conflitos internos e gestão do comportamento das equipes. B. Um conjunto de tarefas operacionais voltadas principalmente à execução de ordens previamente definidas. C. Um mecanismo circunscrito ao cumprimento de regras formais e regulamentares. D. Uma técnica que depende unicamente de habilidades pessoais, de liderança e motivação. E. Um processo integrado de tomada de decisões e alocação de recursos para alcançar objetivos organizacionais. 64. Com base no modelo de gestão por competências que distingue competências essenciais da organização, competências distintivas das unidades e competências individuais das pessoas, analise a afirmativas a seguir. 1. Competitividade, liderança e oferta de valor ao cliente constituem competências essenciais da organização, pois representam atributos amplos que sustentam a estratégia corporativa. 2. As competências de inovação e logística na produção são classificadas como competências individuais, já que dizem respeito ao desempenho esperado de cada colaborador. 3. Conhecimento do negócio, foco no cliente e espírito de equipe são exemplos de competências individuais das pessoas, voltadas a comportamentos e capacidades a serem demonstradas por todos os colaboradores. Está correto que se afirma em A. 1. Apenas. B.
2, apenas. C, 1 e 3, apenas. D, 2 e 3, apenas. E, 1, 2 e 3. 65. A cultura organizacional influencia diretamente a forma como indivíduos se comportam dentro das empresas, afetando atitudes, decisões e modos de interação. Considerando as características da cultura e seu impacto nas organizações, analise as afirmativas a seguir. 1. O comportamento nas estruturas organizacionais varia entre culturas, de modo que funcionários de países diferentes tendem a apresentar atitudes e padrões de comportamento distintos. 2. A cultura explica apenas uma pequena parte das diferenças de comportamento observadas entre países, sendo considerada um fator secundário quando comparada a aspectos como condições geográficas ou padrões de vida. 3. Embora diferenças culturais influenciem comportamentos, elas impedem que a diversidade seja aproveitada como fonte de sinergia na melhoria da eficácia organizacional. Está correto o que se afirma em A. 1. Apenas. B. 2. Apenas. C. 1 e 3. Apenas. D. 2 e 3. Apenas. E. 1, 2 e 3. 66. As compras públicas sustentáveis vêm sendo tratadas como instrumento estratégico capaz de alinhar decisões de aquisição governamental a objetivos ambientais, sociais e econômicos. Essa perspectiva reconhece que as contratações públicas, pela escala e impacto sistêmico, podem induzir inovação, fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e ampliar práticas de consumo e produção responsáveis. Considerando essas características e a abordagem apresentada pelos órgãos de controle, constitui princípio central das compras públicas sustentáveis. A. Priorizar critérios ambientais, dispensando a avaliação de impactos econômicos e sociais. B. Focar na redução imediata de custos como principal diretriz para a escolha do fornecedor sustentável. C. Integrar critérios socioambientais ao processo de aquisição, buscando minimizar impactos, promover inclusão social e estimular a produção responsável. D. Limitar a participação de fornecedores para favorecer agentes com certificações ambientais prévias. E. Substituir análises técnicas por declarações de conformidade autodeclaradas pelos fornecedores. 67. A adoção da organização matricial tem origem em projetos de alta complexidade, inicialmente desenvolvidos no setor aeroespacial norte-americano no final da década de 1950, quando empresas precisaram responder simultaneamente a múltiplas pressões externas, demandas tecnológicas e necessidades internas de coordenação. Com base nas características da organização matricial, assinale-a alternativa correta. A organização matricial combina simultaneamente uma estrutura funcional e uma departamentalização por produto ou projetos. B. A estrutura matricial descarta a necessidade de compartilhamento de fontes, pois cada departamento opera de forma independente. C. A organização matricial é indicada no contexto onde o ambiente é estável e há baixa complexidade informacional. D. Em estruturas matriciais, os funcionários respondem exclusivamente ao gerente de projeto, assegurando foco total no produto. E. A matriz dispensa pressão por foco duplo, já que concentra a diversidade de projetos estratégicos e a exigência de respostas rápidas no gerente funcional. 68. Em estudos comparativos de cultura organizacional, uma das dimensões propostas por Ofsted descreve o grau em que uma sociedade valoriza um comportamento competitivo, a busca de resultados materiais, a assertividade e a orientação para desempenho, em oposição à ênfase em relações pessoais, cooperação e qualidade de vida. Essa dimensão cultural é denominada A. Individualismo. B. Coletivismo. C. Distância hierárquica. D. Masculinidade. E. Preferência pela estabilidade. 69. Uma organização iniciou a revisão do desenho de seus cargos para torná-los mais motivadores. Em determinadas funções, foram identificados elementos estruturais que possibilitam ao colaborador maior controle sobre a forma de executar sua
atividades, além de maior liberdade para decidir como organizar seu próprio trabalho. Segundo o modelo dos estados psicológicos críticos, tal característica do cargo tende a desenvolver predominantemente a ampliação do significado atribuído às tarefas desempenhadas. B. Percepção de responsabilidade pessoal pelos resultados do trabalho. C. Aumento da necessidade de supervisão direta para orientar o desempenho. D. Redução da complexidade percebida nas tarefas atribuídas. E. Dependência de recompensas extrínsecas para manter a motivação. 70. A aplicação de penalidades no âmbito da execução contratual exige a correta tipificação das infrações e a adequada vinculação entre a conduta do contratado e o regime sancionatório previsto na Lei 14.133/2021. Considerando esse referencial e os parâmetros utilizados pela administração pública para sancionar o contratado, constitui exemplo de conduta sancionável com advertência ou multa, sem necessidade imediata de declaração de inidoneidade. A. Dar causa à inexecução parcial do contrato, sem agravantes, que impliquem grave dano à administração ou ao interesse coletivo. B. Praticar ato fraudulento durante a execução contratual, independentemente da extensão do dano. C. Comportar-se de modo inidôneo, ainda que de forma atenuada, por representar violação à moralidade administrativa. D. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846/2013, que exige apuração conjunta sob o rito da Lei Anticorrupção. E. Dar causa à inexecução total do contrato, situação que implica automaticamente impedimento de licitar e contratar.